Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha evolução com The 100. Vamos ter aquele papo que faz tempo que eu não tenho, em que não tem roteiro, a gente simplesmente bate um papo. Eu gostaria muito que vocês estivessem na minha frente pra gente tomar um cafezinho e conversar. Sim, gente, eu sou velha de ficar tomando cafezinho, mas eu assisti The 100 já tem muito tempo. Eu cresci, mudei a minha cabeça em várias coisas na minha vida, não somente com The 100, mas com tudo que tá acontecendo e por ser a série que eu mais falo na atualidade, né, justamente por ser a última temporada, eu resolvi fazer esse vídeo pra gente conversar um pouquinho. Preparados? Então bora lá! Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta. Você já mudou a sua opinião em alguma coisa da sua vida, seja série, seja filme, sobre alguma pessoa, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu irmão, sobre o seu cachorro, sobre alguma comida? Sim, parabéns, você é um ser humano completamente normal. A gente muda de opinião, gente, constantemente. Você não é a mesma pessoa que você era um ano atrás. Você pode sim ter a mesma opinião em algumas coisas, mas como a gente tá sempre crescendo, evoluindo, a gente muda muito a nossa opinião em várias coisas. Alguns exemplos bobos pra vocês. Eu odiava açaí. Eu não podia sentir o cheiro de açaí, que eu ficava, meu Deus, isso tem gosto de terra. Hoje em dia, quando alguém fala, Aline, vamos tomar um açaí? Eu falo, onde? Quando? Agora mesmo. Mentira, agora não, porque a gente tá de quarentena, né? Mas tudo bem. Outro exemplo que eu já falei pra vocês em vários vídeos, eu odiava Friends, eu odiava sitcom. O tipo de série que eu mais odiava na minha vida era sitcom, aquelas séries que tem risada atrás, a risada me atrapalhava, eu odiava. E hoje em dia, Friends é a minha série preferida. Dá pra entender? Também não sei. Eu acho que tudo isso acontece justamente por coisas que a gente acaba passando na nossa vida. Quando eu comecei a assistir The 100, a minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava em uma empresa em que eu não era feliz, em que eu odiava trabalhar com aquilo. Eu ainda não tinha um canal no YouTube, eu já tinha gravado um vídeo ou outro, mas eu não considerava que eu tinha um canal no YouTube especificamente. Então eu sempre falo muito pra vocês, às vezes, quando vocês me indicam determinadas séries, eu sempre coloco na minha lista para assistir depois, mas hoje em dia eu tenho uma certa consciência sobre o que eu estou na vibe ou não para assistir. Eu sempre falo isso para vocês, né? Às vezes eu tô super na vibe de assistir uma comédia romântica, mas tem vezes que, gente, eu não aguento assistir comédia romântica, aí eu quero assistir um filme mais de porrada, aí às vezes eu quero assistir um filme de drama, às vezes eu quero assistir uma série engraçadinha, rápida, às vezes eu quero assistir uma série longa, então depende muito do momento. Se eu não tiver com muita paciência para assistir uma série longa, uma série complexa, aí de repente eu começo a assistir, sei lá, Dark, é claro que eu não vou gostar, eu não tô com paciência para assistir aquela determinada história naquele determinado momento. Mas falando de The 100, né, é uma série que tem vários personagens complexos, tem uma história muito complexa se você for ver direitinho, e na época que eu comecei a assistir, a série tava finalizando ali a sua segunda temporada, então eu simplesmente comi a primeira temporada, depois eu comecei a assistir a segunda e aí terminei junto com todo mundo. Eu conheci a série através do Twitter, porque ela nunca foi muito divulgada, não é mesmo? E claro, a minha opinião mudou em muita coisa, tinha várias coisas que eu sequer lembrava que aconteceu na série. Um exemplo pra vocês, toda vez eu esqueço disso, sério, eu já assisti The 100, eu tô vendo a quarta vez a série completinha e, mano, toda vez que eu assisto a primeira temporada, eu esqueço que a Raven e o Bellamy se pegaram, porque é uma coisa que aconteceu há tanto tempo, tanta coisa aconteceu, tanto episódio
episódio aconteceu aí depois disso, que eu acabo esquecendo. Aí toda vez eu fico, oh, meu Deus, é mesmo, a Raven e o Bellamy já se pegaram. E é muito louco, porque toda vez que a gente assiste um filme, uma novela, uma série, ou sei lá o que, de novo, a gente acaba tendo uma percepção diferente sobre algumas coisas, sobre alguns personagens. Às vezes a gente acaba vendo até algum detalhe que a gente não tinha visto antes, sabe? E isso é muito legal. E eu já percebi em mim uma coisa, quando eu assisto uma série da Netflix, por exemplo, que eles colocam uma temporada inteira de uma vez, eu não tenho muito um tempo para pensar ali sobre determinadas coisas. Então a gente vai vendo a evolução de alguns personagens muito mais rápido, ao contrário de séries como The 100, como Vampire Diaries na época, por exemplo, que a gente acompanhava ali um episódio por semana. Então você tem uma semana para refletir sobre as coisas. Então você assiste o episódio, aí daqui uma semana você assiste de novo, você fica, nossa, não tinha reparado nisso. Isso é completamente normal. Porém, todavia, entretanto, sabe qual é a diferença de mim para vocês? É que a minha opinião ela vai ficar marcada na internet, porque eu resolvi fazer um canal no YouTube sobre isso. Então tem várias coisas que eu falei sobre The 100 que eu não lembro. Tem várias coisas da 5ª temporada que eu falei, que era uma opinião que eu tinha naquela época, né, há 2 anos atrás, que eu não lembro o que eu falei, até porque eu não assisto os meus vídeos novamente. Eu edito, assisto na hora e posto, então o vídeo que eu postei ontem eu nunca mais vou assistir na minha vida. E isso faz eu ser uma pessoa mentirosa? Claro que não. Era o que eu tava falando no momento, era o que eu tava pensando no momento, era a opinião que eu tinha naquele momento, né? Eu até falo pra vocês que os vídeos de The 100, por exemplo, de Legacies, que eu falo bastante, eles acabam demorando um pouquinho mais pra sair, porque eu não gosto de assistir o episódio uma vez e postar o vídeo, sabe? Não. Como eu sei que a gente acaba tendo uma percepção diferente, pegando alguns detalhes diferentes, toda vez que eu gravo um vídeo de The 100, eu assisto no mínimo o episódio 3 vezes. Então, por isso que são vídeos que me dá um pouquinho mais de trabalho e acaba saindo um pouquinho depois. Vou explicar pra vocês basicamente como saem os meus vídeos de review de qualquer série que eu faça, seja ela Grey's Anatomy, Legacy, sei lá. Eu assisto o primeiro episódio de The 100 na quarta-feira, que é quando sai, então normalmente eu assisto ao vivo dos Estados Unidos, e aí depois eu assisto na quinta-feira novamente, legendado. Depois eu assisto antes de gravar na sexta-feira novamente, antes de gravar. E aí eu assisto, me arrumo e gravo, e aí eu edito normalmente na sexta-feira à noite pra sair no sábado pra vocês. Às vezes eu acabo editando sábado de manhã e tal, pra conseguir sair no sábado. Eu comecei a fazer isso a partir da 6ª temporada de The 100, porque na 5ª temporada, como eu fazia review tanto de The 100 quanto de The Originals, eu acabava assistindo o episódio e eu gravava rapidinho ali, assistia o episódio sem legenda mesmo normalmente, então tinha algumas coisas que eu acabava perdendo, algumas coisas que quando eu ia assistir de novo eu falava, nossa, não é bem assim. Então eu me arrependo dessa época, né, de não fazer isso. Hoje em dia eu me sinto mais à vontade assistindo os episódios mais de uma vez pra ter essa emoção, pra ter essa coisa mais ampla aí sobre a história. Sempre deixei muito claro pra vocês que o meu canal é um canal de fã para fã. Então não fique esperando que eu vou falar sobre várias coisas técnicas e sobre o roteiro, não sei o que, de The 100, sobre a fotografia de The 100, nanana. Às vezes eu até posso falar alguma coisa um pouquinho mais técnica, porque eu estudo um pouquinho isso, mas a minha intenção no YouTube desde sempre era ser um canal de fã para fã. Então por isso que às vezes eu acabo ficando mais intensa, porque eu sou intensa na minha vida real. Quando eu vou indicar uma série pra alguém, é sempre desta forma que eu indico pra vocês. Eu fico eufórica e eu quero contar tudo, eu quero falar, aí eu falo da história. E eu também sempre shippei muito casais, né? E isso é uma coisa que com o tempo tá mudando um pouquinho, né? Isso era mais quando eu era um pouquinho adolescente, nem tão adolescente ainda, viu? Até os meus 21, 22 anos eu ainda era meio maluca por casais. Mas, gente,
A forma que eu indico pra vocês é exatamente a forma que eu indico pra qualquer outra pessoa, assim, pessoalmente, e eu nunca quero perder isso. Eu posso ter 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, o que, meu Deus do céu, demora muito, né, chegar no 1 milhão, mas eu gostaria muito. Mas então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas eu sempre quis ter essa liberdade de falar o que eu penso, de falar o que eu acho, se a série é uma bosta, eu falar, a série é uma bosta. Hoje em dia, eu me policio mais com a forma que eu falo, porque eu acho que antigamente eu acabava sendo muito grossa. E antigamente eu digo há uns 2 anos atrás e ainda às vezes até 1 ano atrás. Então, a minha opinião sobre determinadas coisas não mudou, porém eu falaria de outra forma. Uma coisa que eu me arrependo muito, assim, muito, eu não lembro qual vídeo que é, mas não é nem de The 100, mas foi nessa época que eu achava que eu tinha que falar minha opinião, assim, da forma que eu quisesse. É um vídeo de The Originals, na verdade, em que eu falei a seguinte frase que fica na minha cabeça até hoje, porque eu não queria ter falado daquela forma, porque até hoje eu sofro com isso. Que eu falei assim, a Kemi de The Originals é uma cópia barata da Caroline, e eu não acredito nisso. Eu sei a importância que a personagem tem na história, continuo não gostando dela, porque eu acho completamente normal. Você pode gostar do personagem que você quiser, da série que você quiser, e tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu recebo vários comentários de vocês xingando a Clarke, por exemplo, falando que não suportam a Clarke, que ela é a pior personagem de The 100, mas eu amo a Clarke. E tá tudo bem, gente, cada um tem uma opinião diferente, você não é obrigado a gostar de ninguém. Mas vamos falar de alguns personagens que eu não gostava e que agora eu gosto. Vamos recapitular aí um pouquinho com as coisas que eu lembro, tá? Que eu sentia na época de The 100. Eu não lembro de exatamente tudo. Eu acho que se você assiste a série há pouco tempo, há 1 ano, com certeza você vai lembrar do sentimento que você teve ao assistir a primeira temporada pela primeira vez, mas pra quem assiste muitos anos, acaba esquecendo muita coisa. Primeira temporada de The 100, um dos meus personagens preferidos era o Finn. Sim, eu amava o Finn, eu achava ele maravilhoso na primeira temporada, e o casal do meu coração na primeira temporada era Octavia e Lincoln, porque eu sempre amei esse casal, e também Finn e Clarke. Eu nem pensava em Clarke ficar com Bellamy, jamais, nunca, até porque na primeira temporada eu não suportava a cara do Bellamy, eu ficava contando os minutos pra ele morrer logo. Eu acho que depois de uns 5, 6 episódios eu comecei a aturar o Bellamy. Eu não vou nem falar que eu comecei a gostar dele depois disso, porque demorou um pouquinho aí pra eu gostar do Bellamy. Eu comecei a me apaixonar por este homem incrível, maravilhoso na segunda temporada, que pra mim ele roubou a cena em vários momentos. A segunda temporada é uma das minhas preferidas de The 100, com a chegada da Alexa, com o Bellamy entrando ali em Mount Weather, e tinha um monte de treta com o Lincoln. Com certeza a segunda e a sexta temporada são as minhas preferidas de The 100. E eu sei que hoje em dia virou moda você falar que não gosta do Finn, e muitas pessoas não assumem que gostava do Finn na primeira temporada. Tudo bem, você pode não ter gostado dele aí na primeira temporada, isso também é normal, você não é obrigado a gostar de ninguém, mas tem muita gente que não gostava e hoje em dia fala, eu nunca gostei dele. Tô de olho porque eu conheço algumas pessoas que falavam isso. Pessoas no meu convívio que amavam o Finn na primeira temporada e agora todo mundo fala que odeia o Finn e também fala. Ai, ai. Na segunda temporada, continuei gostando do Finn. É claro que não passava pano para as coisas que ele fazia e aí ele começou a ficar insuportável, porém no momento que a Clarke mata o Finn e fala que ama ele, aquilo me quebrou, sabe? Eu fiquei chocada, eu lembro que eu chorei tanto na morte do Finn, eu ficava, meu Deus, não acredito que o Finn morreu desse jeito, mataram meu Finn. Eu sei que ele tava, tipo, meio louco, sabe? Mas eu fiquei muito mal. Até então eu era Bellarke? Não. Eu era Clexa? Não. Eu era Finn e Clarke. Não sei nem como que é o chip dos dois. Mas, assim, hoje em dia eu assisto de novo e eu fico, meu Deus, porque eu gostava desse casal, mas na época eu gostava. Fazer o quê? Todos os personagens de The 100, sem exceção, eu acho que todos eles eu tive ranço em algum momento, com algumas exceções, né? Eu sempre gostei da Raven, eu sempre gostei do Lincoln, eu sempre gostei do Lincoln, você já deve ter percebido, né? Porque eu falo desse homem assim, horrores. Eu lembro da morte do Lincoln direto, sim, e vou continuar lembrando, porque eu sou uma pessoa nostálgica também tem essa, eu sou muito nostálgica na minha vida, então a morte do Finn,
do Lincoln sempre vai mexer comigo, é um dos meus personagens preferidos, enfim. Sempre gostei da Octavia desde o primeiro minuto, até quando ela era chata, apesar que quando ela virou a Bloodrina, eu fiquei com um certo rancinho dela, assim, não vou mentir, mas a Octavia continua sendo uma das minhas preferidas. Outra personagem que eu amei desde o primeiro minuto, com certeza foi a Maddie, mas eu acho que de resto só, assim, todos os personagens demorou um pouquinho pra eu gostar, ou chegou algum momento que eu comecei a desgostar, enfim. Outro personagem que eu não suportava no começo de The 100, e esse demorou um pouquinho pra eu começar a gostar dele, foi o Murphy. Pois é, o Murphy. E agora eu estou, assim, com muito medo, porque tem uma teoria de que ele vai morrer nesta semana e eu não tô preparada pra ver a morte do Murphy. E eu comecei a gostar dele um pouquinho mais quando ele começou a se relacionar com a Emory, mas mesmo assim, o Murphy era um personagem que pra mim, tipo, ok, ele era super descartável. Mas hoje em dia, meu Deus do céu, eu passo um pano pro Murphy, assim, que não é fácil. Ele faz algumas coisas que eu fico, meu Deus, o Murphy não faz isso, mas o Murphy, com certeza, ele é um dos personagens que eu mais gosto e que eu mais tenho medo que morra nessa série. E lembrando uma coisa, tá? Porque eu me deparei com uma mensagem também, tava conversando com o meu amigo do The 100 Polaris, e ele me defendeu sobre um assunto que aconteceu no Twitter, e aí ele postou no Instagram dele, e ele tava falando sobre as mensagens que ele tava recebendo ao meu respeito, né? Mensagens maravilhosas e pessoas falando umas coisas assim que, meu Deus do céu. E dentre elas, uma pessoa falou que eu disse em um vídeo recente que eu queria que a Echo morresse, e isso é completamente mentira. Eu posso ter falado isso, sim, na 5ª temporada, e devo ter falado muito, eu não lembro. Eu lembro que eu odiava a Echo com todas as minhas forças, mas eu não lembro exatamente tudo que eu falei, afinal foram 2 anos atrás e eu já gravei muito vídeo depois disso, né? Enfim, quem falou que queria que a Echo morresse foi a minha amiga Ingrid, e eu apenas reagi a isso. Inclusive, nessa temporada eu tenho passado um pano pra Echo que não é fácil. Ela é uma das minhas preferidas hoje em dia, mas a gente já chega a falar da Echo. Então tem isso também, né? Da galera pegar alguns vídeos antigos meus que eu falava mal da Echo e achar que eu tenho que odiar ela até o final. E não é assim, gente. Também tem aquelas pessoas que falam que eu finjo atualmente que eu estou gostando da Echo e que eu tô shippando a Echo com a Hope apenas pra Bellark ficar junto, e eu quero saber o que eu ganho com isso. Isso é uma imaturidade tão grande, gente, porque o que eu ganho chegando pra vocês e falando que eu gosto da Echo sem gostar? Eu não preciso disso. As views do meu canal vai ser a mesma, vai continuar sendo a mesma coisa. Muito pelo contrário, a maioria dos meus inscritos, eu acho que por conta dessa época que eu não gostava da Echo, eles falam, Aline, é um absurdo você gostar da Echo, eu continuo não gostando dela. E tudo bem, então, gente, eu não sei se existe algum youtuber de série que finge que gostou, que não gostou de alguma coisa. Pode ser que exista, porque tem gente louca pra tudo. Mas, gente, não vou ganhar nada com isso. Se eu não gosto de uma série, eu simplesmente não vou falar dela. Se eu não gosto de um personagem, eu simplesmente não vou falar dele. Tudo bem? Mas, voltando a falar do Bellamy, porque eu lembrei de uma coisinha. Gente, vídeo sem roteiro assim, eu vou lembrando de uma coisa, de outra. É tipo uma conversa mesmo, tá? Finge que vocês estão aqui naquelas árvores ali, que tem umas árvores ali que às vezes eu fico olhando assim pra natureza. Eu já mostrei no meu Instagram qual que é a visão que eu vejo. Não vou mostrar agora, porque senão eu vou ter que virar a câmera e eu tô com preguiça. Mas às vezes eu fico olhando pra ali, enfim, não sei nem o que eu tô falando, ai, desculpa. Falando do Sr. Bellamy, eu disse que eu comecei a gostar dele na 2ª temporada, não era Bellark, mas na 3ª temporada foi o momento que eu falei assim, querido Jason, mate o Bellamy. Sim, eu já desejei que o Bellamy morresse inúmeras vezes nessa série. Quem diria, né? Porque agora nessa 7ª temporada, se você ver os meus vídeos mais atuais, o que eu mais falo na vida é do Bellamy. Eu fico, pelo amor de Deus, Bellamy apareça, Bellamy apareça. Fazer o quê, né? Opiniões mudam, os personagens evoluem, a gente também. Mas na época que o Bellamy ficava ali com o Pike, meu Deus do céu, eu peguei um ranço do Bellamy, eu peguei um ódio do Bellamy que eu pensei que eu nunca mais na vida ia gostar dele de novo. Tanto que depois que o Lincoln morre, que a Octavia dá uma surra nele, eu ficava gritando, bem feito! Tem um momento que a Octavia fala, você morreu pra mim, eu falo pra mim também, entendeu? Então o Bellamy, ele precisou fazer muita coisa pra ele me reconquistar, porque
Na terceira temporada, o meu ranço por ele foi, assim, completamente real. Eu acho que na quarta temporada eu fui começando a gostar dele novamente. Hoje em dia, Bellamy Blake é o amor da minha vida. Estou morrendo de medo desse homem morrer. Esse mundo é muito louco, porque eu desejava que o Bellamy morresse, agora eu não quero que ele morra. Ai, gente, isso é completamente normal. Se você é uma pessoa que acha que o ser humano tem que ter a mesma opinião, que ela não pode mudar de opinião nunca, você é meio estranho. Ah, sabe uma personagem que eu odiava na primeira vez que eu assisti The 100 e quando eu assisti na segunda vez, eu me apaixonei. Então eu precisei assistir The 100 duas vezes pra eu entender que essa personagem injustiçada, olha só que louco, que é a Anya. Vocês lembram dela? Gente, eu amo essa mulher hoje em dia. Eu amo e passo um pano pra ela fácil. Mas na primeira vez que eu assisti, eu não gostava dela, né? Aquela surra que a Clarke deu nela, né? Na verdade, as duas ficam batendo uma na outra. Eu torcia pra Clarke matar a Anya. E hoje em dia eu fico, meu Deus, essa personagem é super injustiçada. Ela é maravilhosa. Ela precisava de mais tempo de tela, precisava mostrar a maravilhosa que ela é. Olha que louco, né? Outra personagem que eu tive uma percepção completamente diferente na segunda vez que eu assisti foi o Jasper. Porque ali na primeira temporada, ele era um dos meus preferidos. Eu acho que a amizade dele com o Monte sempre foi uma coisa muito da hora, muito legal. Ele com aquele óculos, todo brincalhão, todo estranho, ironizando a situação, sabe? Eu sempre gostava muito dele, até porque pra mim ele tinha alguns trejeitos do Seth Cohen, que é um personagem que eu sempre gostei muito e tal, então eu gosto de personagem tipo Jasper. Só que aí na segunda temporada ele acabou criando uma certa responsabilidade ali no Monte Weather e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre um vídeo que eu vou fazer apenas conversando sobre o Jasper. O roteiro já tá prontinho e eu tô doida pra gravar esse vídeo. Enfim, só que depois da morte da Maya, muita gente que inclusive fala que não, mas gente, tudo bem você assumir as suas paradas e depois mudar de opinião. É normal, não precisa fingir que não. Mas, enfim... E aí, o Jasper, depois da morte da Maya, eu ficava falando que insuportável, ele tá chato. E eu comecei a pegar um ranço do Jasper, isso da primeira vez que eu assisti. E eu ficava pensando, que ele morra, não sei o que. Gente, se eu tivesse gravado o vídeo de The 100 desde a primeira temporada, cara... Sério, eu teria muita coisa assim, diferente. Inclusive, eu fiquei pensando, eu podia reagir a algum vídeo meu da quinta temporada, que foi onde eu realmente comecei a fazer vídeo semanal, né? Pra ver se eu penso a mesma coisa. Acho que eu não sei, eu tenho vergonha de assistir meus vídeos, mas vou pensar. Enfim, eu torci muito pro Jasper morrer, aí quando o Jasper morreu eu fiquei, nossa, que triste, tal. Mas foi um personagem que, tipo, depois da segunda temporada eu descartei da minha vida. E quando eu assisti The 100 a segunda vez que eu comecei a ver realmente o bagulho, eu fiquei, mano, o Jasper, ele só precisa de ajuda. O cara tá depressivo, então é completamente aceitável as coisas que ele tava fazendo, sabe? E aí eu comecei a me sentir até culpada, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu precisei assistir a segunda vez pra eu perceber isso. Eu sei que tem muita gente que percebe sim da primeira vez que assiste, mas saiba que nem todo mundo é assim, porque, sei lá, na época, não sei, minha cabeça era diferente, enfim, não sei. E hoje em dia, cara, eu entendo super a história do Jasper. Eu acho que a história do Jasper é uma das histórias mais tristes de The 100. É um personagem bem injustiçado, né? Porque eu gostaria muito de ter visto ele passando por cima de tudo isso e dele ter se recuperado dessa depressão. Eu acho que, inclusive, a série poderia ter focado um pouquinho mais nisso, né? Mostrar que ele tava mal, mostrar que ele tava com depressão. Porque, assim, na terceira temporada eu acho que era uma coisa muito jogada, sabe? Dos personagens falando, ele tá bebendo muito, isso. Mas não tinha, assim, um assunto mesmo sobre ele estar depressivo. Não tinha um foco tão grande sobre isso na terceira temporada. Então, enfim, talvez se tivesse eu teria uma visão diferente. Mas também a terceira temporada, gente, é uma das que eu menos gosto. É uma temporada que tem inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que eles acabaram não focando em personagens que eles deveriam ter focado, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita história pra pouco episódio, então por isso que a terceira temporada é uma das que eu menos gosto, enfim. Agora vamos para os 3 mais polêmicos, né? Aqueles que eu sofro até hoje, aqueles que as pessoas
tiram palavras da minha boca, que inventa coisa que não existe. E agora, assim, eu vou falar realmente pra vocês, né? Ao invés de vocês ficarem inventando coisas que eu nunca falei ou que eu mudei de opinião, eu tô aqui falando pra vocês. Então vamos falar de Clexa, Bellark e Echo. Sim, sim, sim. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu tô fazendo um resumo aí do episódio, falando a minha opinião, tá? Eu não sou uma técnica em The 100, nunca falei que eu sou uma técnica em The 100. Eu sempre faço vídeos falando a minha opinião mesmo sobre determinadas coisas e eu tento explicar como eu entendi, mas cada um tem uma percepção, uma análise completamente diferente. Vamos começar falando de Echo, porque eu já tinha falado um pouquinho por cima. Não tenho vergonha de falar, porque hoje em dia todo mundo ama a Echo, mas não vamos ser hipócritas, porque a maioria das pessoas não gostava da Echo. Eu sei que tem muita gente que fala, eu sempre fui apaixonado pela Echo. Até acredito que pode ter acontecido sim, tem muita gente que realmente gostava dela há muito tempo. Mas tem muita gente que hoje em dia não assume que não gostava dela antigamente, mas eu tô aqui pra falar, eu não gostava da Echo mesmo. E desde a segunda temporada, quando ela aparece a primeira vez em Multiweather, eu nunca... eu achava ela uma personagem completamente descartável. Tava até conversando com o Gabriel do The 100 Polaris, porque vou denunciar aqui também, ele não gostava da Echo. A gente tava tendo essa conversa e ele falou que ficou muito bravo quando ela foi pro elenco regular da série, porque ele também não gostava dela. E assim, como a Octavia foi uma das minhas personagens preferidas, quando a Echo quase matou ela, eu fiquei maluca de ódio, eu fiquei com muita raiva dela. Hoje em dia, é claro que eu tenho uma percepção completamente diferente da história. Quando eu assisto de novo, né, eu fico, nossa, a Echo fazia isso, mas aí a gente fica tentando criar justificativas, da mesma forma que a gente cria justificativas com os protagonistas quando ele faz merda, né? Quando o Bellamy faz merda, eu fico, mas ele fez isso por conta disso, por causa daquilo. Hoje em dia, até na terceira temporada, eu passo pano pro Bellamy. Na época eu não passava, mas hoje em dia eu tenho uma visão diferente porque eu já sei da evolução deles. E aí chegou um momento na quinta temporada que eu acho que foi o momento mais babaca da minha vida, que foi quando eu comecei a fazer vídeo de The 100, que eu sentia uma evolução da Echo, eu sentia que ela tava mudando, mas eu achei o relacionamento dela com Bellamy muito forçado. Eu achava muito, jogado na série, entendeu? Então eu não gostava. E eu comecei meio que não querer gostar da personagem, entendeu? Eu coloquei uma trava em mim, não vou gostar dela. Então eu xinguei muito ela na quinta temporada, falava, tomara que ela morra, porque eu quero Bellark. Eu era dessas Bellarks chatas e insuportáveis. Eu mudei hoje em dia de cabeça, sabe? Eu acho que pro Bellamy e pra Clarke ficarem juntos, o que eu acho, desculpa, que não vai acontecer, tá? Eu amo Bellark, mas, gente, já perdi as esperanças, há muito tempo, vocês estão nem ligados. Mas então eu acabava pegando esse ranço aí da Echo porque eu achava que ela era a pessoa que tava impedindo o Bellamy e a Clarke de ficar junto, mas não era. O Bellamy e a Clarke poderiam ter ficado juntos há muito tempo, a Echo não tem nada a ver com isso. Hoje em dia eu tenho essa cabeça, mas na época eu não tinha. E aí o que aconteceu? Na sexta temporada, eu acho que eu fui mais aberta pra tal, eu acho que até a gente acaba amadurecendo, né, conforme a gente vai assistindo certas coisas e crescendo também, enfim. E aí, na sexta temporada, vocês começaram a assustar, né, pra quem já me acompanhava desde a quinta temporada, porque eu ficava, nossa, gente, a Echo não tá tão chata, nossa, a Echo tá legal. E agora, nessa sétima temporada, o que vocês mais vão me ver é falando bem da Echo, porque ela é maravilhosa. Eu sempre gostei muito da Tássia Teles e talvez isso tenha colaborado para eu gostar um pouquinho mais da Echo, mas eu acho que ela tem uma das melhores evoluções de The 100. Ela mudou muito, muito, muito. E a evolução dela é muito bonita, é muito legal. Mas como eu já disse, a diferença de mim e de vocês é que a opinião que eu tinha na quinta temporada vai ficar marcado na internet pra sempre. Então, por isso que é legal vocês verem a data dos vídeos, ver realmente as coisas. E se você viu um vídeo da quinta temporada, tenta ver um vídeo da sétima temporada que você vai sentir uma grande diferença aí. Eu quero que a Echo fique com o Bellamy? Não, continuo não querendo, apesar de gostar muito da personagem hoje em dia. Eu acho que não é um casal que tem química, não é um casal que
não bate pra mim, sabe? Eu não consigo sentir um amor, assim, do Bellamy pela Echo. Da Echo, sim, eu vejo que ela é apaixonada pelo Bellamy, mas ao contrário, eu não vejo um negócio assim. Pode ser que até o final dessa temporada isso mude, pode ser que a gente tenha alguma cena muito emocionante entre o Bellamy e a Echo e a gente acabe vendo alguma química, enfim. Em relação a Echo e a Hope, eu sei que não teve um desenvolvimento com as duas como um casal, nem amizade, nem nada. Agora a gente teve, né, porque elas passaram 5 anos juntas. Mas existe uma coisa, amigos, que se chama química, entendeu? Então eu acho que as duas têm química, tanto que as atrizes na vida real fazendo vídeo é uma coisa muito gostosa de você assistir. Elas têm química em tela, elas funcionam ali, sabe? Mesmo que não fiquem juntas, é muito gostoso você assistir a Hope e a Echo juntas, porque encaixou, entendeu? Com o Bellamy, com a Echo, eu não sinto isso, e eu gostaria muito, eu já disse isso pra vocês, que a Echo tivesse uma evolução ainda maior, porque tem esse negócio dela sempre estar seguindo uma pessoa, e eu acho que o Bellamy acaba atrapalhando a evolução da Echo. Entende o que eu quero dizer? Vocês conseguem interpretar o que eu quero dizer? Porque às vezes não é nem falta de interpretação, às vezes é não querer interpretar e pegar o que eu falo e tirar palavras da minha boca e interpretar da forma que quer, sabe? Por isso que, enfim. Eu recebi alguns comentários, poucos, né? A minoria, graças a Deus, eu sei disso. Eu sei que a maioria de vocês tem maturidade pra entender que opiniões são diferentes, tem maturidade pra entender que as pessoas mudam de ideia, mudam de opinião e gostam de um personagem, enfim. Mas tem aquela minoria que não quer entender, e tem aquela minoria que bate o pé, e eu acho que é uma imaturidade gigantesca. Alguns comentários que eu recebo, né, até o The 100 Polaris, né, o Gabriel, ele também recebeu algumas coisas tipo: a Aline finge que ela gosta da Echo, ela finge que ela gosta de Clexa. Por que eu vou fingir, cara? Eu já falei isso, eu repito, o que eu vou ganhar fingindo que eu gosto de alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos falar de Clexa, vamos acabar logo com isso, tirar esse band-aid, tirar esse trem aí da minha vida. Eu nunca fiz um vídeo sobre Clexa, eu tenho muito medo de postar um vídeo sobre Clexa, porque as pessoas não interpretam as coisas direito. Enfim, sempre fui Clexa? Não. Primeiro, pra quem não sabia, eu sou Bellark, sim, eu sou fanática por Bellark, apesar de já ter perdido as esperanças há muito tempo. Eu faço piadas de Bellark, virou um meme aqui no meu canal, né? Se não falar de Bellark, não é a Aline. Mas, na verdade, eu já perdi as esperanças há muito tempo e eu acho que os dois não vão ficar juntos no final, por mais que eu queira. Falei. Mas pra quem não sabia, eu também sou Clexa, também amo esse casal. Mas, sempre fui Clexa? Não. Quando eu me tornei Clexa, na segunda vez que eu assisti, sempre gostei muito da Alexa. Eu tinha um certo conflito interno sobre poder ou não gostar da Alexa na época que eu assisti a série, e já entrei em um assunto muito complexo aqui no canal, quem sabe eu faça um vídeo só sobre isso, mas vamos falar o seguinte: eu não era desconstruída, ninguém nasceu desconstruído. Na época que eu comecei a assistir The 100, eu ia pra igreja e tudo mais, e vocês já sabem como funciona a homofobia nesse tipo de coisa, então eu me sentia culpada por gostar da Alexa, então eu criava uma certa barreira, tipo vocês que criam uma barreira pra entender que eu gosto da Echo agora, criava uma barreira em mim, e era um sentimento assim, porque, gente, se eu falasse na minha família, na minha casa, em algum lugar, tipo, eu gosto de uma personagem que é lésbica, eu gosto de um casal lésbico, cara, eu levava uma bronca que vocês não têm noção, eu ficava, tipo, 3 horas ouvindo. Então, por mais que eu seja uma pessoa hétero, eu não posso apoiar. Eu não podia apoiar e ainda não posso apoiar. Então, muita coisa que eu aprendi na internet. Eu aprendi sobre o mundo LGBT na internet. Já fiz um vídeo pra vocês, bem no comecinho do meu canal, falando o quanto eu aprendi com a série Glee. E nesse vídeo eu abri completamente meu coração, falando pra vocês que eu já fui uma pessoa homofóbica, porque eu aprendi a ser assim, eu tive essa criação, enfim. Eu não quero entrar em detalhes pra não ficar falando muito sobre a minha família e sobre as coisas. Minha família não são pessoas ruins que fazem, enfim. Mas na minha casa existem algumas coisas que eram proibidas, tinha muitas coisas que eu assistia escondido e tudo mais. E eu entendo super quem tem dificuldade de
sair do armário, porque o meu sair do armário era diferente, não era pra poder assumir que eu sou lésbica, que eu sou bi, nem nada, mas era pra assumir que eu não tenho problema com isso, porque eu tinha que ter um problema com isso, entende? Então, na época, eu estava em constante aprendizado, ainda estou. Quando alguém LGBT fala comigo, eu calo a minha boca e entendo e tento entender. Na época, eu não entendia a representatividade da Alexa. Então, quando ela morreu, que a galera tentou boicotar a série, eu fiquei puta, eu fiquei brava, porque eu fiquei, nossa, o Lincoln morreu e ninguém liga. Todo mundo só liga pra Alexa. Então, eu acabei criando um certo rancinho da própria personagem por conta disso. Só que eu não entendia a representatividade que ela tinha pra série. Eu definitivamente não entendia que ela era a primeira lésbica e eles mataram ela e não deram a atenção que ela deveria ter tido, então... Entendeu? E ao mesmo tempo, eu achava que... Nessa época eu já era Belark, mas a gente já fala de Belark. E na época que ainda existe uma guerra na internet, né? Clexas e Belarks, é tipo as Estelenas e as Delenas. Eu sentia, tipo, eu não posso ser os dois, eu tenho que escolher um, eu sou outro. Como eu me sentia muito culpada por conta de religião, por conta de um monte de coisa, de gostar de Clex. Eu sei que parece besteira, gente, mas, enfim, gente, ai, é complicado. Então eu ficava tipo, não, eu não posso ser Clex, aí posso ser Belark, tenho que ser um só. Então eu era meio neurótica. E tudo que eu tô falando pra vocês são sentimentos meus da época, são coisas que eu passava na época. Hoje em dia eu tenho a mentalidade completamente diferente, eu tenho uma vida completamente diferente. Eu já fiz um vídeo no IGTV da minha amiga Jennifer, do canal Acidamente Sensível, que a gente fala sobre religião e séries. Então, lá eu abri um pouquinho meu coração sobre algumas coisas que eu podia, que eu não podia assistir na época, que eu era proibida de assistir por conta da igreja, enfim. E aí, quando eu assisti The 100 pela segunda vez, eu já tinha uma mentalidade completamente diferente, eu já tinha amadurecido a minha ideia em várias coisas. E gente, assim, na verdade, como eu disse, eu sempre gostei da Alexa, mas eu me sentia culpada por gostar de Clex, por coisas que envolvem outras coisas fora a série, coisas que era ignorância minha que eu não entendia, entendeu? E aí, a segunda vez que eu assisti, eu percebi que o meu problema, especificamente, fora isso que eu falei, não era Clexa, era Clark, porque a Clark me irrita nesse relacionamento. A Alexa é rainha maravilhosa e eu acho que ela poderia ter ficado um tempinho sozinha sem a Clark, porque a Clark, ela manipulava muito a Alexa e isso me incomodava pra cacete, porque a Clark, eu sentia que ela usava a Alexa em alguns momentos, ela usava o sentimento que a Alexa tinha por ela e isso me irritava, então por isso que eu não gostava tanto de Clexa, mas não era por causa da Alexa, era por causa da Clark. Tem até um momento na terceira temporada que a Alexa, ela acaba meio que falando dessa hipocrisia da Clark, mas de uma forma, claro, mais bonitinha, mais discreta, que ela fala assim, peraí, quando é em relação a eu matar o seu povo de, né, sangue, paga com sangue, aí você fala, não, tem que ter paz, não pode matar o meu povo, porque senão sempre vai ter guerra. Mas quando é ao contrário de você matar o meu povo ou de vocês matarem o meu povo, aí tem que ter vingança, aí tem que ter nananana. Como assim vocês podem, tipo assim, como assim vocês podem matar o meu povo e eu não posso matar o povo, o seu povo, sua louca, maluca? É claro que ela não fala desse jeito, eu não lembro direito, mas foi basicamente isso. E aí é claro que ela fica numa confusão na cabeça dela, e aí eu acho que ela percebe o quanto ela estava sendo completamente hipócrita, né? E aí a gente vê o quanto o povo de The 100 sempre foi assim, vai defender o seu próprio povo. Quando chegou ali no final da segunda temporada, que finalmente eu já tinha me apaixonado pela Alexa, ela foi e traiu a Clark. Aí veio o meu ranço, eu fiquei, não acredito que a Alexa traiu a Clark, lá. Da segunda vez que eu assisti The 100, eu falei, ué, todo mundo faria o mesmo. Aí eu comecei a passar pano pra Alexa, porque se fosse ao contrário, a Clark teria feito a mesma coisa. Ela teria traído a Alexa pra poder salvar o seu povo. Então, eu entendo completamente o lado da Alexa nesse momento. E assim, na época que a galera tentou boicotar a série porque a Alexa tinha morrido, eu não entendia a representatividade dela. Hoje em dia eu entendo, talvez eu até ajudaria, viu? Mas eu sinto que a Alexa, ela precisava de um desenvolvimento melhor na série, ela precisava de mais atenção na série, porque a Alexa, ela apareceu ali no 7º episódio da segunda temporada e ela morreu na terceira temporada, não deu muito tempo de contar a história dela, então
Eu gostaria muito de ter visto flashbacks com a Alexa criança, sabendo como ela chegou até ali e vendo flashbacks do outro relacionamento dela, né, do primeiro amor dela fora a Clarke. Eu gostaria de ter visto isso, porque foram coisas que a gente ouviu falar, mas a gente acabava não tendo muita coisa, porque, na minha opinião, flashbacks faz com que a gente conheça melhor a história de personagens, sendo em filme, sendo em série, então a gente acaba criando um apego melhor. Então eu acho que a Alexa é uma personagem muito complexa, é uma personagem muito importante, né, à toa que essa rainha é citada até hoje, né, mas eu acho que o Jason, ele não deu o desenvolvimento que ela merecia. Eu acho que a personagem, ela merecia muito mais, e com isso muita gente acaba não gostando dela justamente por conta disso. E também, claro, existem as pessoas ignorantes que não gostam dela por conta de Bellarke ou por causa de outras coisas, ou pessoas que simplesmente não gostam dela também. Como eu disse, você não é obrigado a gostar de personagem nenhum, você pode não gostar da Alexa, você pode não gostar da Echo, você pode não gostar da Clarke. Se hoje em dia eu ainda não gostasse da Echo, se eu não tivesse mudado de opinião, tudo bem, eu não sou obrigada a gostar da Echo. Eu também não sou obrigada a gostar da Alexa, também não sou obrigada a gostar da Clarke, mas a minha opinião mudou. Mas se a sua não mudou, se você não gosta da Alexa por motivos de homofobia e tudo mais, aí você tá errado. Mas se você não gosta dela por não gostar, aí enfim, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vocês não vão interpretar errado o que eu quis dizer, por favor? Obrigada. Sobre Bellarke, então. Sempre fui Bellarke? Não. Vocês têm a impressão que eu sei que eu que passei isso, porque eu tentava fazer algumas brincadeiras, mas eu já percebi que com a internet as pessoas não entendem algumas brincadeiras e tudo mais, então eu resolvi ficar um pouquinho mais séria em determinadas coisas. Continuo dando a minha opinião, mas tem algumas coisas que a gente não pode fazer porque as pessoas pegam a brincadeira e interpretam de uma forma diferente. E Bellarke, eu comecei, como eu disse, eu não gostava do Bellamy, então na primeira e na segunda temporada eu ainda shippava a Clarke com o Finn, até quando o Finn morreu eu continuei shippando a Clarke com o Finn e ficava, meu Deus, podia ter tido desenvolvimento. Então, na segunda temporada eu não era nem Bellarke e nem Clexa, eu era Finn e Clarke, que eu não sei o nome. Eu sou tão fã, né, que eu não sei o nome, mas pouco importa agora. Só que eu lembro quando as coisas começaram a mudar um pouquinho na minha cabeça sobre Bellarke, que foi no momento que, depois que o Finn morre, aí a Clarke, o Bellamy tá falando sobre ir pra Mount Weather, não sei o que, aí a Clarke fala pra ele assim, não, você não pode, não, aí ele pergunta por quê, me dá um motivo, ela fala, eu não posso perder você também. E aí nesse momento eu fiquei tipo, nossa, tem alguma coisa aí, mas ainda não era nada que eu ficava tipo, meu Deus do céu, até porque The 100 nunca foi uma série focada em casais, por mais que a gente shippa, nunca foi focado em casais. Eu acho que o casal com o maior desenvolvimento dessa série até hoje foi Lincoln e Octavia, e Murphy e Emory, mais ou menos, porque ainda eles não têm tanta atenção assim. Mas enquanto a galera briga por Clexa e Bellarke, eu shippo os dois. Mas o meu casal top 1 de The 100 é Lincoln e Octavia. Desculpa, mundo, mas essa é a verdade. Enfim, voltando a falar de Bellarke. No momento que a Alexa fala sobre o amor, ser a fraqueza e tudo mais, aí tem um momento que a Clarke, ela muda de opinião em relação ao Bellamy, né? E aí o Bellamy fala alguma coisa pra ela assim, eu assisti tem pouco tempo de novo. Aí o Bellamy fala alguma coisa pra ela assim, por que você mudou de opinião pra eu ir pra Mount Weather? Aí a Clarke fala, eu tava sendo fraca. Isso acabou dizendo que a Clarke, ela também gostava do Bellamy. Eu entendi isso, claro que pode ser um amor de amigo, como muita gente fala, mas essa foi a minha interpretação. E aí, tipo, eu fiquei ali, bonitinho, Bellarke, tal. Na época eu nem sabia o nome do chip, era Bellamy Clarke, mas eu não shippava. Eu continuava assim, o Finn morreu. Essa era eu. E aí, eu lembro o momento que eu falei assim, não, cara, eu preciso desse casal junto. Que foi no final da segunda temporada, quando eles puxaram a alavanca juntos, né? Que o Bellamy olha pra Octavia e fala, my sister, my responsibility. Aí ele fala, together. E aí os dois colocam a mãozinha ali e puxa. E aí no final a gente tem a despedida de Bellarke, que é a minha cena preferida até hoje, justamente por eu ter me tornado Bellarke através desse momento. E aí eu fiquei tipo, sou Bellarke, sou Bellarke. Enfim, viram como as coisas mudam? muda muito, né? Esse vídeo eu tô fazendo assim, só pra gente conversar mesmo, eu acho que pra gente colocar
alguns pingos nos is e deixar claro algumas coisas. Até hoje eu recebo muito comentário e vou continuar recebendo de gente jogando na minha cara que eu não gostava, que eu não gosto da Echo, que eu não gosto de Clexa. Pode ser, não sei se tem algum vídeo aqui no canal que eu falo mal de Clexa. Eu não sei, pode ser que tenha. Porque quando eu assisti a segunda temporada, quando eu assisti pela segunda vez, eu já tinha começado vídeo de The 100, que meu primeiro vídeo de The 100 eu acho que foi em 2016, 2017, que eu dei alguns motivos pra assistir. Gente, não lembro. Eu não lembro nem o que eu falei nesses vídeos, não vou nem lembrar. Mas se eu falei mal de Clexa, se eu falei mal de Echo, se eu falei mal de Belark, se eu falei mal de Lincoln, que é impossível, eu nunca falei mal do Lincoln, acredito eu. Mas saibam que esse novo vídeo que eu estou postando hoje, 2020, é o vídeo atualizado sobre as minhas opiniões de The 100, tá bom? Gente, sabe uma coisa que eu lembrei também? Eu tô assistindo de novo, né? E aí eu tô na quarta temporada. Na quarta? Tô no final, acho que da quarta temporada de novo. Chorei na morte da Alexa igual uma desgraçada. Essa quarta vez que eu assisti foi a vez que eu mais chorei com a morte da Alexa, né? Apesar de ser ruim a morte, a gente chora. Sabe uma coisa que eu percebi? O Miller. Sabe o Miller que tá vivo até hoje? Gente, o Miller, ele é um personagem muito engraçado. E eu nunca tinha percebido o quanto o Miller é engraçado, gente. Que personagem injustiçado. Desde a primeira temporada, eu acho que ele começou a aparecer mais ali. Na segunda ele aparece, mas eu acho que na terceira temporada, quando tem aqueles esquemas com o pai, que ele teve um grande desenvolvimento, ele, a Harper, até o mesmo Monte e tudo mais. E, cara, o Miller, ele é muito engraçado, ele dá umas sacadas legais, ele faz umas piadinhas legais, assim. E era uma coisa que na primeira temporada, na primeira vez que eu assisti, passava completamente batido. Pois é. Bom, não sei quanto tempo deu esse vídeo, já tem 1 hora. Meu Deus, tem 1 hora que eu tô que eu tô falando com vocês, tô até ficando sem voz já. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, bate-papo. Eu fazia muito isso antigamente no meu canal. E eu quero voltar a fazer vídeos de bate-papo mesmo pra gente conversar sobre coisas da vida mesmo. Tem um vídeo que eu quero muito fazer pra vocês, depois que eu fiz esse vídeo pro IGTV da minha amiga que eu falei pra vocês, que a gente conversou sobre religião, e não era uma coisa que eu queria falar. Foi uma coisa super natural, porque é um assunto delicado, né? Porque eu ainda convivo com pessoas religiosas, eu ainda convivo com pessoas homofóbicas e não tem como excluir essas pessoas da minha vida. Então tem muita coisa que eu aprendo com vocês. Então, sério, se eu falar algum dia, a gente me perdoa, mas se eu falar algum dia alguma coisa que seja desrespeitoso, ou alguma frase que não é pra falar, ou alguma palavra que seja... Enfim, me explica, sabe? Eu sou toda ouvidos de coração. Tem um tempinho que eu gravei um vídeo sobre curiosidades da série Love 101 e nesse vídeo eu, sem querer, eu não percebi, eu já sabia que era errado, mas eu não percebi. Eu falei a palavra homossexualismo e eu sei que é errado, sabe? Mas assim... saiu, eu editei o vídeo e eu não percebi, mas saiu o homossexualismo. Na minha realidade, que vocês não conhecem, vocês conhecem a Aline da internet, eu convivo com pessoas que vão para a igreja, pessoas... enfim. E essas pessoas só falam homossexualismo, eu já corrigi algumas vezes, mas quando eu tento corrigir determinadas coisas, algumas pessoas são escutam o que eu tô falando, mas... algumas pessoas não escutam, e é tipo assim, homossexualismo, não, eu falo homossexualismo porque é mimimi, esse povo é muito mimimi, e aí eu acabo entrando num bagulho aqui, enfim, eu já levei bronca por vídeo LGBT que eu gravei aqui no canal e etc, então eu espero que vocês compreendam, talvez eu faça alguns vídeos mais pessoais pra gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu gostaria muito que vocês entendessem que as pessoas crescem, as pessoas evoluem. E eu gosto muito de levar séries pra minha vida, pro meu dia a dia. Não que eu tenha que gostar de um personagem por ele ser LGBT, mas como eu disse pra vocês nesse vídeo, eu acho que alguns não sabiam, o meu problema com Clexa foi um conflito interno mesmo por conta da minha vida. Eu não podia, gente, eu não podia gostar de casal lésbico, eu não podia gostar de casal gay. Hoje em dia, a maioria dos meus casais preferidos são LGBT, já fiz vídeos sobre isso. Mas eu quero pedir que quando alguém falar alguma coisa assim, se for normal, eu acho que vocês...
Eu acho que vocês conseguem sentir, perceber quando a pessoa tá falando na maldade ou não. Agradeço muito as pessoas que me corrigiram no meu vídeo de Love One-on-One, que eu falei homossexualismo. Inclusive, apaguei o vídeo, cortei a parte que eu falei, postei de novo e pedi desculpas, tá? E eu agradeço muito as pessoas que vieram falar comigo numa boa, que vieram realmente me explicar. Eu sou toda ouvidos, tá? Tem muita coisa que às vezes a gente acaba fazendo por ignorância, por não saber, entendeu? Eu sempre estudo muito, eu pergunto muito. Quando eu postei um vídeo sobre as melhores lésbicas, os melhores casais lésbicos das séries, eu perguntei para várias amigas lésbicas se de alguma forma as pessoas iam se sentir ofendidas por eu ser uma pessoa hétero falar sobre casais lésbicos, né? Porque não é meu local de fala, então eu fiquei com esse receio, então eu sempre tento me policiar com isso. Então eu sei que às vezes eu acabo não defendendo Clexa ou defendendo alguns casais como eu deveria, mas por não ser meu lugar de fala, muitas vezes eu fico com medo, eu fico com receio de falar alguma coisa errada. Um exemplo bobo, mas não tão bobo pra vocês, nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas, a gente tem falado muito sobre racismo. E algumas pessoas cobraram um posicionamento meu e eu me posicionei, eu sou antirracismo completamente, é claro. Mas eu não falei muito porque eu tava absorvendo, eu tava estudando, eu precisava saber, eu não podia chegar em vocês como uma pessoa branca e ficar falando um monte de coisa, sendo que eu não sei. Pra vocês terem noção, eu ia fazer algumas postagens no Twitter indicando filmes antirracistas. Eu já tinha até separado quais filmes eu ia fazer. E aí a minha amiga postou um vídeo explicando o que era um filme antirracista. E com isso eu descobri que quatro dos filmes que eu ia indicar como filmes antirracistas não eram. Entende? Então nesse momento eu falei, não, é hora de eu calar a boca, respirar e entender. E estudar. E eu falo mesmo do mundo LGBT, não conheço muita coisa. A minha realidade, a minha vida, meu dia a dia é outro. Eu digo que eu sou a única pessoa desconstruída, ninguém é 100% desconstruído, a gente tá se desconstruindo aos poucos. O Big Brother teve aí, viu, gente? Pra gente ver o quanto ninguém é 100% desconstruído, ok? Enfim, algumas coisas eu aprendo na internet, algumas coisas eu aprendo com os meus amigos, mas eu espero que vocês entendam quando é um lugar de maldade e quando não é, tá bom? E eu dou total autonomia. Se algum dia eu falar homossexualismo de novo, desculpa, eu não quero falar, de verdade, eu não quero falar. E eu tô me policiando muito pra não falar. Na minha realidade, todo mundo fala homossexualismo. E quando uma pessoa fala uma coisa, fica na nossa cabeça, né? Não fica? A pessoa fala, tipo, e aí fica na nossa cabeça. E aí eu sempre fico, não, homossexualismo, não, homossexualidade, não. Buga a nossa cabeça, porque as pessoas falam as coisas, a gente acaba absorvendo determinadas coisas, né? Às vezes a gente não acaba pegando alguma gíria de algum amigo. O amigo fala tanto mano, quando você vai ver, você também tá falando mano. Enfim, eu dou autonomia pra vocês me corrigirem. Só queria falar, inclusive lembrei. Com esse negócio de ignorância e não saber o que tá falando, a dona Aline aqui, tem um mês atrás mais ou menos, eu fiz uma piada sobre Lexa, Clark e Bellamy. Não preciso falar qual piada foi. Fiz no Twitter. E nisso, muita gente curtiu, mas algumas pessoas começaram a me xingar muito, mas me xingar muito na DM. Porque as pessoas acham que fazer um tweet sobre a Aline Bianca é chata. Tudo bem me achar chata, problema seu, não tô nem aí. Mas isso desencadeia algumas coisas de algumas pessoas que só estão esperando uma oportunidade pra me xingar. Então, algumas pessoas responderam no tweet mesmo, mas algumas pessoas mandam muita DM, porque eu deixo minha DM aberta. Cara, eu fui chamada de tanto nome. Sua vagabunda, nojenta, esses belar que é tudo nojento. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu falei? Eu fiquei sem entender o que era errado na piada. Eu não entendia o que era errado, entendeu? Foi ignorância minha, eu não sabia. Não foi maldade, foi que eu não sabia. A gente consegue entender sim quando é maldade e quando não é. Porque tem um monte de gente homofóbica aí que, meu Deus do céu, que a gente vê na cara que é maldade. Mas como não é o meu lugar de fala, quando alguém fala, eu calo a minha boca e escuto. Eu falo sério que é errado e eu tento entender por quê. E aí, teve uma pessoa maravilhosa, obrigada, que me mandou uma DM falando assim, olha, eu não te conheço, e me explicou por que tava errado. Falou assim, olha,
tá errado, porque a Alexa é lésbica, isso é uma piada maldosa, é uma piada desrespeitosa com a sexualidade dela. E aí eu entendi, eu falei, nossa, desculpa, tal. Apaguei o tweet e fiz outro tweet pedindo desculpas, falando que eu não sabia, que foi ignorância minha, que eu não sabia que era um desrespeito com a sexualidade da Alexa. Custa você explicar a coisa direito? Se a pessoa não ouvir, tudo bem, mas custa. Não precisa chegar, só nojenta, só não sei o quê, nananã. E por esse motivo, eu me afastei das redes sociais. Vai me seguir no Instagram e no Twitter, por favor. Manda mensagem, quando eu voltar, a gente conversa bastante. Eu excluí o Twitter do meu celular, enfim, vou dar um tempo das redes sociais. Do Instagram eu acho que eu apareço um pouquinho às vezes, porque no Instagram não é tão tóxico quanto o Twitter. Mas por alguns acontecimentos e pelo bem da minha saúde mental, eu resolvi me afastar das redes sociais. Mas aqui no canal vai continuar tudo normal, tá bom? Então a gente vai continuar com o vídeo normalmente aqui, relaxa. Mas me segue lá, tá bom? Faz aí, segue um monte de gente. Aí quando eu voltar pro Twitter, já pensou? Eu volto pro Twitter. Já pensou, gente, que da hora? Eu excluí o Twitter. Aí eu volto pro Twitter, eu tenho tipo 20 mil seguidores. Vai ser legal, então me segue lá. Me segue no Twitter, me segue no Instagram. Em breve eu volto por lá, tá bom? E no Instagram eu não vou sumir, não. Ou talvez sim, não sei. Mas no YouTube fica de olho, se inscreva no canal pra você não perder nada. Gente, já falei demais, desculpa. Um super beijo, até o próximo vídeo, tá bom? Desculpa por falar tanto, mas eu precisava desabafar. Então, respeita as mina, as mana, os mano, respeita as pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.